Pediu pro Bruno mandar. Pronto, já está gravando. Ixi, começou do final. Aí não dá. É, show só. Vocês conseguem enxergar a apresentação, pessoal? Sim, Tá ótimo, Bruno, tá perfeito. Beleza. Vocês conseguem ver o meu cursor, só para eu saber? conseguimos. A gente tá vendo o espelhamento do computador, tipo, tá aparecendo até os ícones embaixo. Aham. Eu estava tentando tirar aqui, porque fica um trocinho em cima, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir. O trocinho, Peraí. Não, ficou bom agora. Achei que agora ficou ótimo. Ah, Tá bom, assim. Beleza. Top. Então, beleza, pessoal, eu vou começar. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Williams, eu sou aluno do 11º período de Medicina na Faculdade de Medicina da UFMG. Eu não fiz curso de estatística, eu aprendi estatística, comecei a aprender muito com o Pedro e a prof, né, a professora Ana, que foram me ensinando os primeiros passos, e aí baixei os softwares e fui aprendendo, lendo, buscando materiais de qualidade. Comecei a me aprofundar recentemente em meta-análise, comecei a fazer algumas análises um pouco mais avançadas, e hoje a gente vai falar sobre algumas dessas análises, que apesar de mais avançadas, elas são muito, muito úteis. Muitas vezes eu percebo, assim, eu leio artigos de revistas grandes, até de grandes centros, que provavelmente se beneficiariam de ter feito esse tratamento estatístico, até para agregar mais valor, né, extrair mais do dado. E eu não vejo essa análise, né? Então eu acho que é uma análise muito útil e é um diferencial enorme, assim. Porque no mundo de hoje, né, a gente vê muita gente roda a meta-análise, mas a gente fica achando muitas vezes que a meta-análise ela é só compilar um dado. Mas existe muito mais ali para aquele banco para a gente extrair, né? A gente tem que lembrar que dá muito trabalho, como o Eduardo Maia apresentou muito bem na aula 2 semanas atrás, dá muito trabalho a gente compilar o banco, né? É um banco extenso, complexo, enfim, com muitas variáveis. Então, tudo que a gente puder extrair desse banco vale muito a pena, né? Até para a gente gerar uma qualidade de evidência melhor, né? Pensando até na pirâmide de evidência, né? Que é elevado para meta-análise. Bem, a aula chama Meta-análise e Investigação de Cofatores, né? A gente vai falar principalmente de meta-regressão e análise subgrupo e tratar de um tipo específico da meta-análise, que é meta-análise de variância inversa. Esses nomes são complicados, mas é bem mais tranquilo do que parece ser. Bem, eu botei só essa questão dos conflitos de interesses, porque aqui eu vou falar de alguns softwares, alguns são pagos, né? E eu vou ser bem transparente com vocês, eu não sou pago por nenhum software, né? E nem a Liapec tem nenhum convênio financeiro com nenhum software. E assim, existem alguns que eu acho que valem a pena, mesmo sendo pagos, né? Mas a gente vai falar disso lá para frente. Bem, em relação ao sumário de aula, primeiro a gente vai falar uma visão geral, né? Retomar um pouco o que o Eduardo falou em termos de meta-análise e comparar ela, assim, o conceito da meta-regressão, né? O que é uma meta-análise, o que é uma meta-regressão. A gente vai falar de alguns pontos de atenção quando a gente vai rodar uma meta-regressão, né? Cuidados que a gente tem que ter para gerar uma análise de qualidade, pensando naquilo que o Eduardo também falou na outra aula, né? Se você joga lixo ali, você vai extrair lixo, né? Garbage in, garbage out. Então, para a gente ter o maior cuidado aí na nossa análise, né? Como que a gente vai delinear uma meta-análise de variância inversa e também uma meta-regressão, né? E aí a parte prática dos softwares, né? E aí, como eu avisei no grupo, né? Vale super a pena já ter baixado o JASP e já ter colocado ali o banco no JASP também, para a gente fazer junto. Bem, começando aqui uma visão geral da meta-regressão, de forma geral, a meta-regressão ela é uma extensão da meta-análise. Não existe meta-regressão sem meta-análise. Então, a meta-regressão ela é uma análise acessória da meta-análise. Então, tudo que a gente já falou para a meta-análise vale para a meta-regressão. O dado tem que ser bem coletado, a meta-análise tem que ter sido bem feita, bem analisada, para depois a gente considerar a possibilidade de fazer uma meta-regressão, se isso se aplica, se isso não se aplica, né? Então, na meta-análise clássica, só retomando, basicamente a gente junta vários estudos. Então, digamos que você tenha 10 estudos aí em complicações graves em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, você queira ver qual que é a prevalência global, assim, juntando todos os estudos, qual que é a prevalência
de complicação grave. Então, você faz uma meta-análise e lá você vai ter no final o resultado cumulativo. Então, ele te dá um parâmetro, né, um valor. Já a meta-regressão, ela investiga qual que é o impacto de alguma covariável nesse parâmetro final. Então, será que o fato de você estar operando um paciente super obeso, né, com IMC aí que a gente chama maior que 50, isso aumenta o número de complicações em relação aos que não são superobesos, né, IMC menor que 50? Ou será que operar pacientes mais velhos aumenta o número de complicações frente aos que são mais jovens? E aí você vê qual que é o impacto dessa covariável no desfecho analisado. E dessa forma você não gera um valor, você gera uma função. Então você gera uma reta, onde assim, você sabe o quanto que aquele valor, então, por exemplo, qual que é o quanto de complicações a mais, qual que é o acréscimo na taxa de complicação que você tem associada a operar um paciente super obeso frente a um paciente que não tem um IMC maior que 50. Até aqui vocês conseguiram entender? Então, basicamente, a meta-análise é um valor. E a meta-regressão, ela é uma função, e é uma função de primeiro grau simples aqui, né? Vocês veem a função e o desvio padrão. E aqui um pouco diferente daquele gráfico que a gente vê na pesquisa, né, que cada ponto ponto de dado, né, data point, é um pontinho. Aqui a gente tem bolinhas, e quanto maior a bolinha, maior o peso daquele valor no resultado final, né? Porque, como a gente sabe, na meta-análise, a gente tem pesos. Bem, até aqui é isso. Isso aqui é um exemplo de uma meta-análise clássica, e aqui a gente já trouxe uma meta-análise de variância inversa. Vocês vão entender melhor por que essa é uma meta-análise de variância inversa mais para frente, né? A gente tem aqui um estudo. A gente tem aqui braço único, né? E aqui a gente tem a meta-regressão, né? Mostrando aqui a função. Isso aqui é um outro estudo, né? Isso aqui, inclusive, do banco de dados que a gente vai usar. E aqui a gente tem redução absoluta do colesterol, né? E como que isso impacta a razão de chances ali do paciente ter um evento cardíaco, né? De um artigo que eu peguei. Bem, passando para frente. Então, por que a gente vai conduzir uma meta-regressão? Existem dois principais motivos. Como o Eduardo falou para vocês, quando a gente conduz uma meta-análise, a gente vai ter, no final, voltando aqui, esse valor aqui de I quadrado, né? I com um doisinho em cima, que ele indica a heterogeneidade. Ele é um valor que varia de 0 a 100%. Então, quanto mais próximo de 100%, maior é a heterogeneidade. Ou seja, a gente tem esse resultado, mas a gente tem muita coisa aqui, muita variação entre os estudos, né? E aí a meta-regressão ela surge para a gente ver se algum dos cofatores que a gente vai explorar explica essa variação. Então, será que tem algum fator aqui que está pesando aqui para ter essa variação que não está contando nessa análise? E aí a gente joga esse cofator e, quando esse cofator é significativo, a gente vê essa heterogeneidade cair muito. E aí a gente vê, o que explica grande parte dessa heterogeneidade é esse fator aqui. Entendeu? Então, a primeira parte é investigar a heterogeneidade. E a segunda parte é investigar a associação entre uma covariável de interesse e um desfecho. Então, mesmo que você não tenha uma heterogeneidade significativa, se você tiver uma hipótese de que alguma covariável impacta muito no desfecho, por exemplo, você fez ali a meta-análise de complicação grave em paciente pós-cirurgia bariátrica, né? E aí a heterogeneidade deu 10%, que não é nada, né? Então você pensa assim, nossa, mas deve ter algum fator aqui que tá. Esse fator aqui eu queria muito explorar, e eu acho que ele tem muito a ver, né? Que é o fato do paciente ser super obeso ou não, IMC maior que 50. Então você joga essa variável mesmo assim, para você ver como que ela impacta no desfecho. Você pode fazer isso, tendo alguns cuidados também, que a gente vai mostrar para frente. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, tá? Bem, isso aqui é uma avaliação simplificada da heterogeneidade, né, baseando no I quadrado. A verdade é que esses valores aqui eles já estão mais caindo por terra, né? Mas assim, eu acho que como muitas coisas na vida, né, quase nada a gente descarta completamente e praticamente nada, né, menos ainda a gente acata 100%, né, como se fosse só aquilo. Então eu acho que isso aqui é uma ferramenta que ajuda a gente a nortear o quanto de heterogeneidade a gente tem. Porque, assim, se a heterogeneidade ali estiver baixa, mas os estudos a gente souber que eles são muito diferentes entre si, a gente vai ficar com a nossa avaliação
subjetiva de que os estudos realmente são diferentes entre si. Mas se a heterogeneidade estiver alta e os estudos forem semelhantes, né, isso aqui vira uma ferramenta, né, para a gente ir baseando do quanto de heterogeneidade tem. Então, basicamente, assim, para guardar, menos que 50%, a gente pensa numa heterogeneidade aí baixa, moderada. Mais que 50%, provavelmente é uma heterogeneidade aí mais considerável, né, que vale a pena investigar aí numa meta-regressão ou numa análise subgrupo, né, investigar algum cofator se o seu estudo permitir investigar. E a gente vai ver por que o estudo vai permitir investigar. Bem, pontos de atenção para realizar uma meta-regressão. O primeiro é que a meta-análise, isso é uma regra geral, né, e também não vale para todos os casos, mas para a maioria, ela deve contemplar ao menos 10 estudos. Bem, e por que isso? Porque vocês vão ver lá na frente, quando a gente estiver fazendo uma meta-regressão, a gente está acrescentando informações e coeficientes a um modelo. Então, assim, sempre que a gente está tentando predizer alguma coisa na medicina, ou ver uma associação, ou ver como que covariáveis elas influenciam em um desfecho, a gente está criando um modelo. E sempre que a gente cria um modelo, a gente tem o risco daquele modelo gerar um resultado falso para a gente. Não é todo resultado que vale, porque às vezes a gente joga variável demais e o modelo fica, a gente chama, sobrecarregado, com overfitting, ou seja, ele fica sobreajustado, né, em tradução literal. E isso gera um resultado falso. Então, isso a gente não quer. Com menos de 10 estudos, você acaba tendo uma chance maior de overfitting. Existem formas de você ver se você está tendo overfitting ou não, e a gente vai ver isso lá para frente. Mas pensar que ao menos 10 estudos, né? Só que assim, se você tiver 8 estudos, 9, com um N grande, os estudos são robustos e tal, você fez a análise preliminar, começando aí com menos variáveis, e você viu que os parâmetros eles estão do seu lado, assim, eles estão te mostrando que provavelmente não tem overfitting, você pode ficar tranquilo, mas saiba que se você submeter esse artigo, o revisor vai bater nisso, você vai ter que defender. Você tem argumentos para defender, mas idealmente 10 estudos. Bem, então a primeira atenção é o overfitting, né? E aí o risco é maior, principalmente quando você usa mais de uma covariável, né? Então, porque é aquilo, né, que eu expliquei. Você vai jogando variáveis no modelo, o modelo ele vai ficando muito cheio. Então, assim, ele acaba gerando resultados falsos, né? Ficando extrapolado, a gente chama. E você tem também o risco de falácia ecológica. Para quem já viu alguma coisa de pesquisa, às vezes já viu esse termo, falácia ecológica. O que é isso? Vocês vão ver lá para frente, quando a gente faz a meta-regressão ou até a análise subgrupo, a gente está usando um coeficiente que foi encontrado, ou seja, uma variável que foi encontrado para uma população. Então, aquela variável ali foi encontrada para a população do estudo A. E aí, quando você acha as variáveis que foram encontradas para os estudos A, B, C, D, E, F, G, H, você joga ela no modelo e você vê, nossa, quanto maior a idade, maior a taxa de complicação pós-cirurgia bariátrica. Na verdade, aquilo é um resultado que você viu para um grupo, né? Você não viu aquele resultado a nível do indivíduo. É diferente quando você pega um estudo e você faz um ensaio clínico randomizado com 1.000 pacientes. 500 foram tratados, 500 não foram, e você viu que assim, a idade é um fator de risco e tal, enfim, ou que o tratamento foi melhor. Aquilo é um resultado que foi coletado no nível do indivíduo. O seu resultado aquele foi coletado no nível do grupo. E aí, não necessariamente o grupo, o que vale para o grupo, vale para o indivíduo. Essa é a falácia ecológica, né? Um exemplo clássico assim, que o pessoal usa é assim: no Sul eles tomam mais chimarrão do que no Rio de Janeiro. E no Sul eles têm mais câncer de garganta do que no Rio de Janeiro. Então, o chimarrão causa câncer de garganta. Acho que isso foi até um estudo verdadeiro. E, na verdade, no final, era o tabagismo, que era o fator confundidor ali. Então, nem sempre você pode associar dessa forma. E esse é o risco de falácia ecológica. Bem, aqui eu vou tratar do formato de análise sugerido para a meta-regressão. Então, esses são os parâmetros que eu sugiro que vocês usem quando vocês forem fazer meta-regressão. No final, eu vou mandar os slides, tá, pessoal? E aí, quando vocês forem rodar a meta-regressão, quem tiver interesse, quem quiser, vai ter até um exercício aí para quem quiser fazer. Vocês podem fazer com esses slides do lado e tal, e eles vão norteando vocês. Bem, mas, basicamente, você pode fazer uma meta-regressão para qualquer modalidade de meta-análise. Então, qualquer tipo de meta-análise, você pode fazer uma meta-regressão. A questão aqui é que aqui a gente vai ficar mais focado na meta-análise de variância, que ela é a que usa média
e erro padrão. Por que a gente vai focar na meta-análise de variância inversa? Porque a meta-análise de variância inversa é que a gente consegue fazer pelo JASP, e o JASP é um software gratuito. Então, pelo menos aí a meta-análise de variância inversa ela faz praticamente tudo o que você quiser, ela só não faz meta-análise de prevalência, né, basicamente, e outros tipos mais específicos, mas ela faz praticamente tudo que você quiser, é um modelo mais assim, flexível que você tem, e aí você já sai com tudo adiantado para poder fazer num software gratuito. Bem, e aí, para estimar o efeito, quando você vai fazer uma meta-regressão ou uma análise de subgrupo, salvas assim, pouquíssimas exceções, mas virtualmente toda análise que você faz para fazer meta-regressão, para investigar se tem algum cofator atrapalhando ali, na verdade, modificando o seu desfecho, você vai usar modelo de efeitos randômicos. Por quê? Então, aqui vem a diferenciação, né? O que é o modelo de efeitos fixos, que é a sua outra opção, né? O que é o modelo de efeitos randômicos? O randômico a gente geralmente usa porque ele é mais, assim, ele é mais conservador, né? Mas, na verdade, para meta-regressão, a gente precisa usar ele. Porque o modelo de efeitos fixos, o pressuposto dele é que os estudos eles vão variar. Então, eu vou botar aqui uma meta-análise aqui. Foca nessa aqui, na meta-análise, essa aqui de braço único. O efeito dos estudos ele vai variar. Mas no modelo de efeitos fixos, ele considera que existe um efeito que é o efeito verdadeiro e que a diferença é só por causa do N dos estudos. Então, por exemplo, se você tiver um estudo com um N enorme, digamos 1 milhão de pessoas, 2 milhões, você vai ter ali o efeito verdadeiro do estudo. Então, você não tem cofatores ali que atrapalham o efeito. A única coisa que está mudando o efeito entre os estudos é o N. Só que na meta-regressão, você está justamente querendo investigar cofatores que modificam esse seu desfecho aqui, que jogam ele, aumentam ele ou que reduzem ele. Então, você não pode fazer uma análise para investigar cofator se o seu pressuposto já foi que não tem nada influenciando. Então, você precisa usar a meta-análise de usar o modelo de efeitos randômicos, porque o pressuposto dele é que o efeito dos estudos ele pode variar. Então, esse efeito pode ser verdadeiro, enquanto esse também é verdadeiro. E por que que esse daqui, digamos assim, aqui é a fração de injeção, né? Mas, digamos aqui, por que que esse aqui tem mais complicação grave da cirurgia bariátrica frente a esse? Às vezes é porque essa população tinha muito mais pacientes com IMC maior que 50. E aí ele tem mais complicação. Ou essa população tinha paciente com IMC maior que 50 e paciente mais idoso. Então ele tem ainda mais complicação do que essa que operou o paciente com IMC menor e paciente mais jovem. Conseguem entender? Então é esse o motivo da gente usar meta-análise de efeitos randômicos, né? Que ele pressupõe que você tem aí cofatores influenciando nos efeitos. Bem, você vai estimar a heterogeneidade através da razão de verossimilhança máxima restrita, né, basicamente. Esse modelo aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas ele é o mais conservador. Então, o ideal é que você estime por ele. E vocês vão ver, ele geralmente já vem selecionado, mas vocês vão ver onde selecionar ele. Então, modelo de efeitos randômicos, REML, e vai guiar a interpretação da heterogeneidade para você ver se tem heterogeneidade para você investigar ou não através do I quadrado, ou se a heterogeneidade estiver muito baixa, através da sua hipótese de ter algum cofator ali que está influenciando. Bem, até aqui tudo bem, gente? Vocês podem me interromper. Aqui acabou a primeira parte introdutória, então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai para frente, para a parte mais de como a gente analisa mesmo. Tranquilo? Beleza, vou dar seguimento. Bem, em relação à montagem do banco de dados. Isso aqui é um esquema do banco de dados, né? Então, o que eu vou mostrar é um pouco diferente do Heavman, onde aqui a gente vai fazer análise de banco de dados mesmo, para quem baixou o JASP. E eu prefiro dessa forma porque você já bota de uma vez no início da análise todas as suas variáveis ali, e se você quiser fazer outras análises, você já tem a variável ali, é só você rodar a análise. Você não precisa colocar os estudos todos de novo, como você faz no Heavman, ou colocar os valores. Então já está tudo pronto ali para você rodar a análise do jeito que você preferir. Então, basicamente é assim. Cada linha representa um estudo. Então, aqui vai ter o estudo A, aqui vai ter o estudo A e os seus parâmetros. Estudo B, seus parâmetros. Estudo C e seus parâmetros. E cada coluna representa um parâmetro. Então, aqui vai ser
a nossa taxa de complicação, aqui vai ser a idade, aqui vai ser a aqui vai ser o IMC do paciente, o IMC médio do estudo, né? Então, aqui a taxa de complicação média do estudo, aqui a idade média dos pacientes do estudo, taxa de complicação, IMC médio do paciente. Eu recomendo que vocês coloquem sempre as variáveis brutas aqui. Então, se vai colocar a média, a taxa de complicação é a taxa, o número e depois a porcentagem. Aqui vai colocar o próximo slide vai ser melhor aqui para a gente ver, né? Então, a gente vai ter aqui o estudo. A fração de ejeção a gente coloca sempre a variável como bruta, né? A gente categoriza só depois. Então, a fração de ejeção média, o erro padrão da fração de ejeção, vocês vão entender por que eu botei ele. A etiologia aqui, então, a gente coloca a porcentagem. Aqui é um outro exemplo, né? Então, só para introduzir esse exemplo, isso aqui é um estudo que a gente tem pacientes isquêmicos e não isquêmicos, isso é um banco fictício que eu criei. E aí, ou seja, eles têm insuficiência cardíaca que foi causada após o infarto, né, etiologia isquêmica, ou causada sem infarto, que é etiologia não isquêmica. Então, pode ser Chagas, pode ser uma arritmia que gerou insuficiência cardíaca, enfim. E aqui é a porcentagem de isquêmicos no banco, né? E aí, só depois de você colocar todas as variáveis brutas, então, etiologia isquêmica, gênero masculino ou feminino, se preferir, a idade média, aí só depois que você categoriza a variável. Então, você pega aqui, nossa, vou categorizar aqui em 70% de isquêmico, porque está variando muito e tal, então, ou só quem era 100% isquêmico, digamos, ou gênero masculino, se você quiser botar quem era 90% a mais, os estudos que tinham 90% ou mais de homem, idade, se quiser categorizar em 60 anos, 65 anos, enfim. Só que aí você vai ter a variável bruta e do lado a variável categorizada. Bem, em relação à montagem das colunas, aqui para meta-análise de variância inversa. Tudo que for variável numérica, então, aqui no caso, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, é uma variável numérica, né? Uma porcentagem varia de 0 a 100, né? Na verdade, na prática não varia de 0 a 100, né? Varia de 20% ali, digamos, a 70%, 80%, enfim. Você vai colocar o número dela, né? A média do estudo. Então, você adiciona a média. As variáveis categóricas, então, variáveis de sim ou não, então, homem ou mulher, quais são as outras variáveis categóricas aqui? Se é isquêmico ou não isquêmico, você vai adicionar a porcentagem em relação ao N total. Então, por isso que ela está aqui como uma variável numérica, a etiologia isquêmica. Porque aqui, nesse estudo, 62,9% dos pacientes eram isquêmicos. Nesse, eram 100%. Nesse, 66,7%. E assim por diante. Entende? Só depois vocês categorizam a variável. Essa parte da montagem do banco de dados é super importante, pessoal. Está aqui, né? Apenas categorizar as variáveis após terminar de inserir os dados brutos. Colunas que eu sugiro. Óbvio, estudo, né? Para saber de qual estudo você está tratando. Você não coloca artigo A, artigo B, artigo C, igual eu coloquei aqui. Isso foi só um exemplo. Geralmente a gente coloca igual o Eduardo explicou, o sobrenome do primeiro autor e o ano. Então pode ser, o meu sobrenome é Wilnes, né? Pode ser o Wilnes, espaço, sei lá, 2024, né? Ou caso da professora Ana, Simões e Silva, espaço 2024, 2023, enfim. E assim por diante, né? O N de pacientes, né? Isso aqui está lá no final no banco, esse é inclusive o banco que a gente vai usar, o número total de pacientes, a medida do desfecho, então, o nosso desfecho aqui vai ser avaliar a fração de ejeção. Qual que é a fração de ejeção aí, média entre esses estudos que eu incluí, né, de pacientes com insuficiência cardíaca, enfim, e o erro padrão. Então, sempre que a gente está fazendo uma meta-análise de um dado numérico, a gente precisa de medida central e depois medida de dispersão. Qual que é a medida? O que é a medida central? É aquela que vai apontar para a gente qual que é a tendência central daquele dado. Então, é média ou mediana. O erro, a medida de dispersão, ela é o quanto esse dado dispersa, é um intervalo, né? A gente tem várias, mas para meta-análise de variância inversa, a gente vai usar média e erro padrão. Bem, então depois de colocar estudo, o N dos participantes, né, medida de desfecho, erro padrão e os preditores a serem testados, a gente vai estar pronto aí para começar a analisar, né? No caso, os preditores aqui são etiologia isquêmica, que eu já categorizei para a gente, gênero,
idade, e tem outros ali. A gente pode botar ano de estudo, a gente pode botar uma variável categórica para ser qual que é a qualidade da evidência. Então, por exemplo, igual o Eduardo explicou na outra aula, né? Qualidade ruim, ruim, média, boa, enfim. Né? Bem, agora tratando diretamente da variância inversa, só que eu já expliquei, né? As variáveis que a gente precisa do desfecho vão ser medida central, que vai ser média, sempre média, não pode usar mediana, a gente vai tratar disso, e a medida de dispersão, que vai ser sempre erro padrão. E qual que é a principal finalidade da meta-análise de variância inversa? Isso aqui é um forest plot que eu fiz com o nosso banco fictício. Né? Vai ser meta-análise de braço único, então digamos que a gente tenha aí, no caso da taxa de complicação, a gente não tem um odds ratio, né, especificamente. Aqui, ficando sem bateria, rapidinho. A gente não tem um odds ratio especificamente, a gente tem aqui apenas um braço único, né? Ou para ver a fração de ejeção, aqui no caso, a gente tem um braço único, né? Um único grupo de pacientes que foi visto, não tem dois grupos se comparando. Então, a meta-análise de variância inversa, ela serve para isso muito bem. E para fazer meta-análise aí de desfecho numérico, qualquer desfecho, inclusive odds ratio, a gente consegue fazer com variância inversa, eu vou explicar. Ela serve muito bem. Mas foca aqui principalmente no braço único e também, para aprofundar mais, no odds ratio. Bem, então, começando, como que a gente vai montar o nosso banco? Como que a gente vai calcular as variáveis que a gente precisa para a meta-análise de variância inversa? Essa hora entra um pouquinho de matemática, mas não é tão complicado quanto parece e vocês podem me interromper o momento que vocês tiverem dúvida. Bem, pensando aqui no desfecho numérico, então, tratando para o nosso estudo, que é o exemplo que a gente usa no banco, fração de ejeção. Então, fração de ejeção é o tanto que o ventrículo esquerdo, a porcentagem de sangue, né, total contido no ventrículo, que é expelido em uma sístole, né, em uma ejeção. Então, esse vai ser o desfecho. E a gente quer saber qual que é a fração de ejeção cumulativa entre todos os estudos que a gente incluiu. A medida central vai ser sempre média. E aí, no caso do nosso, é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E a gente tem duas opções. O estudo pode dar para a gente a média, e aí facilitou demais a nossa vida. Porque aí a gente vai só adicionar a média lá na nossa tabela. Pronto, não tem mais nada para fazer. Mas ele pode dar para a gente a mediana. Isso é um problema, porque a gente não pode usar a mediana na meta-análise de variância inversa. Porque as abordagens elas são validadas apenas para estimar as medidas usando média. Né? E eu vou entrar um pouco nesse detalhe daqui para frente. O que a gente faz? A gente não faz a meta-análise? Não, a gente pode fazer. E aí, o que a gente vai fazer é converter essa mediana e usar métodos estatísticos, né, que são validados. Então, eles foram... existem vários, no final tem uma tabela com todos que vocês podem usar, eu deixei nas referências também, para quem quiser consultar. Mas esses métodos eles foram validados em estudos estatísticos, né, de simulação. E aí eles viram que você tem aí uma estimativa aí razoável da média utilizando mediana e outros parâmetros. Né? Então, você vai precisar converter a mediana para a média usando métodos validados. E o problema é que essa abordagem analisa o viés da análise, aumenta o viés da análise. Então, sempre que você for mexer no número, fazer uma conversão, mudar alguma coisa, você aumenta um pouco o viés da análise. Isso, idealmente, precisa ser descrito na sua metodologia e até nas limitações do estudo, né? Mas você consegue fazer. Então, desfecho numérico, usar média para tendência central. Agora, e a medida de dispersão? O que a gente vai usar? A gente vai usar sempre o erro padrão. Então, se a medida central for média, ninguém vai te dar no estudo assim, média mais erro padrão. Isso não existe. Se as pessoas deram média, elas vão te dar o desvio padrão, geralmente. Então, se ela te deu o desvio padrão, como que você calcula o erro padrão? Por uma fórmula simples. Essa fórmula aqui, pessoal, ela é assim, quando eu estou rodando meta-análise, assim, eu tenho ela num caderninho, junto com várias outras fórmulas, e eu ando com ele sempre, assim. Então, não que você precise andar com as fórmulas da meta-análise sempre, né? Mas, assim, essa é uma fórmula super, super útil, serve para... adianta demais numa meta-análise super simples, né? Então, o erro padrão, ele é simplesmente o desvio padrão sobre a raiz do N. Você não precisa fazer isso na mão, pelo amor de Deus, a gente tem Excel para isso, né? Então você vai simplesmente colocar isso numa fórmula do Excel, né? Igual
aí clicar na célula que tem o erro padrão, jogar lá e dividir pela raiz da célula que tem o N, né? A gente faz tudo no Excel hoje, a gente só monta as fileiras, os campos com o erro padrão e o N, e ele calcula para a gente com o desvio padrão e o N, e ele calcula para a gente o erro padrão. Bem, então se ele te der média, você vai usar a média, e o desvio padrão você vai converter em erro padrão. E se ele te der mediana? Aí você vai utilizar as mesmas abordagens validadas que eu deixei no final do artigo para estimar o erro padrão, né? Então, é basicamente isso. Bem, e aqui a gente vai falar, são só mais 3 slides de matemática, eu prometo, e aqui a gente vai falar um pouco da meta-análise de intervenção, fazendo por meta-análise pelo modelo de variância inversa, né, pelo método da variância inversa. Então, meta-análise de intervenção, a gente está falando principalmente de odds ratio. E por que eu vou ensinar vocês a fazer odds ratio pela variância inversa, já que você consegue fazer odds ratio muito mais fácil aí jogando o odds ratio normal e tal. Você consegue fazer no Heavman jogando o odds ratio direto, enfim. Consegue fazer no R também. Por que eu vou explicar dessa forma? Porque o JASP só faz meta-análise de variância inversa. Então aí eu vou explicar para vocês como fazer meta-análise de variância inversa se você tiver dados em odds ratio, porque aí vocês conseguem fazer aí o modelo de meta-análise que é assim o mais requisitado, né, na medicina. O pessoal adora meta-análise de intervenção. Assim. Tá na moda hoje a meta-análise de RCT, e tem que estar mesmo, porque é o nível mais alto de evidência que a gente vai ter, né? É uma meta-análise de estudos muito bem delineados, né, que é o ensaio clínico randomizado. Mas assim, a gente consegue fazer por variância inversa também no JASP. Como que a gente vai fazer? Nesse caso, a medida central ela não vai ser o odds ratio por si só. Então pode chegar e jogar o odds ratio lá e jogar o erro padrão do odds ratio. Por quê? Porque o odds ratio ele é uma medida assimétrica, então ele não tem distribuição normal, que é o motivo da gente estar usando média em todos os nossos exemplos e não a mediana. A mediana ela tem essa mesma distribuição aqui assimétrica, entendeu? E a média ela idealmente vai ter essa distribuição, né? Então, como que a gente vai fazer para encontrar para tornar o odds ratio aqui, encontrar uma distribuição simétrica para ele? Primeiro eu vou explicar para vocês por que o odds ratio ele não tem uma distribuição simétrica, ele tem uma distribuição assimétrica. Vamos pegar aqui 2 odds ratios. Então, o odds ratio de 0,1 indica aí uma redução de 90%, né? Então, ele é 10 vezes menor do que a medida central, que é o 1, né? Que seria nenhum efeito, e o odds ratio de 10, né? Que ele é 10 vezes maior, digamos, do efeito em relação à medida central, que é 1. Vocês concordam que aqui, quando a gente coloca numa curva, eu desenhei à mão, para vocês verem o meu empenho, para vocês entenderem aqui, ó, quando a gente coloca nessa curva, o 0,1 ele fica só com um tantinho. Não tem como você ter um odds ratio negativo, não existe. Então ele fica só com um tantinho aqui, e o de 10 ele vai ficar aqui com um tanto infinito. É enorme. Então isso é uma medida hiperassimétrica. E aqui está a tendência central, né, que é o 1, a ausência de efeito. Então a gente tem pouco para esse lado e muito para esse lado. Isso é assimétrico. Quando a gente coloca o logaritmo, e o logaritmo que a gente vai usar é o logaritmo normal, ou logaritmo natural, né? Ou logaritmo neperiano, a gente vai ter uma mudança aqui. Porque olha só, a forma logarítmica do odds ratio 0,1 é menos 2,3. A forma logarítmica de 1 é 0. E a forma logarítmica do odds ratio de 10 é mais 2,3. Então, olha só, 0 aqui é a nossa tendência central. Aqui está o menos 2,3, que é um efeito 10 vezes menor. Ele vem para cá. E olha como está assimétrico, bonitinho. Aqui é 10 vezes maior, ele vem para cá. Então, agora, provei para vocês que, assim, isso não é uma prova matemática, né? Mas, assim, ilustrei para vocês como que a gente consegue tornar a distribuição mais próxima do simétrico, logaritmizando o odds ratio. Como que a gente faz isso em termos práticos? Bem, vou mostrar aqui no Excel. Mesma coisa que a gente faz, né? A gente vem aqui, né, no Excel, bem simples, igual, né? Começou uma fórmula, ln, que ele vem returns the natural logarithm of a number, tab, e aí a gente coloca qualquer coisa aqui, logaritmo de 10, por exemplo, para provar para vocês que eu não inventei os números. Enter,
2.302, né? Aqui a gente poderia colocar também 0.1 menos 2.302, né? Então é isso. E aqui, se a gente quiser usar a fórmula, né, do erro padrão, só aproveitando, então o erro padrão ele é igual ao desvio padrão. Então, digamos que seria aqui, né? Poderia ser 2 sobre. Aí você coloca aqui square root de um número aqui, 4, por exemplo. E aí ele te dá um valor, né? Porque, na verdade, a raiz quadrada de 4 é 2, então 2 sobre 2, 1. Beleza. Basicamente é isso, né? E aí, bem, voltando aqui para a nossa apresentação. Dado que a gente vai fazer isso, né, para a meta-análise de odds ratio, já mostrei para vocês como que a gente vai achar a medida de tendência central do odds ratio, né, igual LN, e aí clicar na célula que tem o odds ratio, né, e aí, basicamente é isso. Isso aqui é tudo que eu falei. E aí, no final, como você está colocando na meta-análise só medidas logarítmicas, no final ele vai te dar um resultado cumulativo logarítmico. E aí, você pode reconverter isso para odds ratio, para o seu leitor interpretar, né? Porque merece interpretar um valor em logarítmico, né, gente? Então, a gente quer saber em odds ratio, qual que é a chance a mais. Então, você simplesmente pega o final e reconverte. E aí, a fórmula para reconverter, né, é o E elevado ao valor que você achou. Então, aqui, para a gente fazer isso no Excel, o E é chamado aqui de exponencial, né? Então, é exp. E aí, você vem tab, aí você pode botar ali o valor que a gente botou, né? 2.302, fecha parênteses, enter. Aí ele dá 9.994, então quanto mais casos decimais, mais ele vai se aproximar do 10, né? Obviamente. Então, é isso, tá? Assim você... Ai, tem negócio errado. Tem negócio errado. Aqui. Aí assim você vai conseguir encontrar reconverter para o odds ratio. Bem, e agora para a medida de dispersão, e esse é o último slide de matemática. A gente vai precisar estimar o erro padrão do log odds ratio, que é um pouco diferente. Como que a gente vai fazer isso? Bem, aqui a gente tem essa tabela de odds ratio, que muita gente já viu, né? Aqui, tratamento, controle, evento e não evento, né? E a gente tem A, B, C e D. Bem, para calcular o odds ratio, a gente vai precisar somar o inverso de cada uma dessas casinhas, então 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C mais 1 sobre D, e tirar a raiz quadrada dessa soma, né? E aí, isso aqui vai ser o erro padrão do log odds ratio, né? Aqui eu coloquei até um exemplo para vocês, que é justamente esse exemplo. E uma coisa importante da gente ter em mente é que esse valor só que está aqui dentro, sem a raiz quadrada, ele é chamado de variância do log odds ratio. E isso vai ser importante, né? Porque basicamente o erro padrão do log odds ratio ele é a raiz da variância, né? Desse log odds ratio. Isso vai ser importante para o nosso dever de casa ali, se a gente quiser fazer, né? Então, isso aqui é para ilustrar mais. Então, se a gente for fazer uma meta-análise de variância inversa usando o odds ratio, vale a pena fazer uma tabela tipo essa. Então, aqui o grupo controle. Quem teve evento, quem não teve. Grupo tratamento. Quem teve evento, quem não teve. Aí, vamos pular para cá, para a variância do log, já. Então, a variância do log, ela vai ser 1 sobre isso, mais 1 sobre isso, mais 1 sobre isso, mais 1 sobre isso, que vai dar isso. E aí o Excel vai fazer isso para a gente. E aí depois o erro padrão do log odds ratio vai ser a raiz disso, beleza? E aqui o log odds ratio, a gente vai ter o odds ratio, né? O odds ratio, para quem quiser calcular, né, é A vezes D sobre B vezes C, né? Mas essa fórmula é super fácil de achar em qualquer lugar. Então você vai ter... você pode calcular fazendo essa tabela, né? O mais importante é fazer essa tabela. E aí você vai ter o odds ratio, que a partir dele você consegue calcular o log odds ratio, né? Beleza? Um pouco mais complicado essa parte, mas vale a pena porque é uma meta-análise que auxilia muito aí se a gente quiser usar um software gratuito para fazer meta-análise de odds ratio. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora a gente vai para como a gente interpreta a meta-regressão para depois passar para a prática. Beleza? As dúvidas geralmente surgem quando a gente vai rodar a análise mesmo, mas podem me interromper, quem quiser. Se tiver pergunta no chat também, eu não consigo ver o chat, né? Aí vocês vão me avisando. Bem, como que a gente vai interpretar o output, né? Então, a saída, né? Os resultados aí da nossa meta-regressão.
essas saídas aqui, que eu vou usar, eu printei no Jasper. Então, a gente já vai se acostumando a esse tipo de saída, e aí eu vou mostrar para vocês o que quer dizer cada valor. Bem, o primeiro teste que a gente vê, que a primeira coisa que sai, é o teste global do modelo, que é esse Omnibus Test of Model Coefficients. O que ele indica é a significância total do modelo. Então, é assim, se o seu modelo é ou não significativo, né? Então, basicamente, se você colocou uma covariável lá, e esse teste aqui, ele não deu significativo, provavelmente a sua variável ela não vai acompanhar esse teste, né? Ela vai estar não significativa. Mas para que serve isso, né? Porque isso é óbvio. Quando você tem uma covariável só, você vai ter um P para variável também, que eu vou mostrar lá na frente. Para que ele serve? Ele indica muito para a gente se tem overfitting ou não quando a gente usa muitas variáveis. Porque é basicamente assim, você adiciona, tem um estudo grande, 20, uma meta-análise grande, 20 estudos. E aí você coloca 4 covariáveis, 3 covariáveis ali no modelo. Como é que você vai saber se você não está ajustando ele demais? Então, se uma das suas variáveis der significância e o teste aqui der significância também, provavelmente seu modelo ainda não está com overfitting. Ele está tranquilo. Mas aí, às vezes, uma das suas variáveis dá significativo e esse teste não dá. Então, provavelmente, o seu modelo não é significativo e aí aquela variável deu significância porque o modelo está muito ajustado, né? Ele tem muita variável, ele tá assim, com muitas variáveis, né? Então, a gente vai explorar mais isso quando eu estiver fazendo as análises. Bem, esse é o teste global do modelo para ver significância, então. E aqui é o teste da heterogeneidade, né? Que a gente vai basicamente ver se tem se a heterogeneidade que tem no estudo ela é ou não significativa, né? Significante geralmente é P menor que 0,05. Pessoal, começou uma barulheira aqui. Vocês estão ouvindo essa barulheira? Qualquer coisa eu mudo de lugar. Não, tá tranquilo, Bruno. Atrapalhou? Pode Tá continuar. tranquilo? Beleza. Bem, aqui agora a gente vai ter a tabela de coeficientes, né? Que eu botei um coeficiente só para ser mais tranquilo da gente interpretar. E ela tem algumas saídas para a gente. Primeiro, que cada preditor vai estar aqui numa linha, né? Aqui é o intercept, né? A constante. Ela não importa muito para a gente. E aqui a gente vai ter cada preditor em uma linha. Primeiro é a estimativa. Então, a gente vai ter o quanto que varia o nosso desfecho, o nosso efeito. Então, no caso aqui, o efeito é a fração de injeção. Então, é basicamente assim. Aqui o preditor é porcentagens químicas maior que 70% no estudo. Quando a porcentagem de químicos é maior que 70%, o que acontece com o desfecho? Então, a fração de injeção reduz em 6,7%. E isso é significativo. E aí, se você for olhar aqui, o Omnibus Test é significativo também. Então, esse é um preditor que está independentemente associado à fração de injeção. Então, a gente pode dizer que em isquêmicos, nessa nossa análise, a etiologia isquêmica está associada à menor fração de injeção nessa nossa meta-análise. É isso. E a gente ainda estima o quanto que reduz, né? Reduz em 6,7%. Né? Bem, a gente tem um intervalo de confiança de 95% aqui para a estimativa, né? Para esse efeito. Nossa. A gente tem o valor V, que ele basicamente é uma medida que demonstra a associação, a força da associação, né? E também qual que é a direção da associação que a gente está traçando. Então, ela é negativa, a gente pode concluir que é uma associação inversa. Então, quando você tem etiologia isquêmica, sim, né? Então, é porque o banco está 1 ou 0, né? Então, 1 é sim e 0 é não. Então, quando você tem etiologia isquêmica, você tem queda da fração de injeção. E quanto maior o Z aqui, maior a intensidade dessa associação, né? A força. E aqui a gente tem valor de P. Bem, e aí aqui a gente vai falar também da heterogeneidade residual, né? E aqui tem vários parâmetros para a gente estimar a heterogeneidade residual, a gente vai focar no I², né? Que é o mais simples de interpretar. Então, basicamente, o I² ele mensura, como eu já falei, a quantidade de heterogeneidade que existe no modelo, né? E ele mensura após o ajuste da variável, né? Então, você ajustou aqui para etiologia isquêmica, essa heterogeneidade aqui é o que sobrou no modelo. Então, beleza, digamos que o basal seja 85%. Você botou etiologia isquema, a heterogeneidade que restou era 55%.
Então, isso é o que ainda tem de heterogeneidade no modelo, né? Se teve um decréscimo grande ou não teve nenhum decréscimo com a covariável que você colocou, né? E aqui eu botei a tabela que eu já tratei com vocês, né? Que é mais um guia para a gente ver a heterogeneidade, né? Isso aqui não tem que ser levado como a ferro e fogo, né? Assim, não é que tem 50% aqui que é uma heterogeneidade substancial, mas também não é porque o número veio baixo, né, que a gente vai ter uma heterogeneidade baixa, né? Isso tem que estar associado à nossa avaliação aí, subjetiva do quanto os estudos são próximos, né? E a gente tem também análise gráfica e numérica do viés, né? E aqui é um cálculo numérico, né? A gente avalia o viés, o risco de viés, pela análise de qualidade dos artigos, e a gente pode fazer isso também pelos métodos estatísticos, né? O mais comum é o teste de Iger, né? Iger's test. E aí um P maior que 0,05 indica um viés, né? Um viés aí não significativo, né? Aqui o P deu 0,698. E aqui é uma análise, uma representação gráfica aí dessa análise de viés, que é o que a gente chama de funnel plot, né? O gráfico de funil. E aqui, basicamente, os pontos, né, que são os estudos, eles precisam estar mais centralizados aqui e dentro do funil, preferencialmente, né? Quanto mais dispersos eles estão e fora do funil, maior a heterogeneidade, né? Basicamente isso. Bem, e agora tratando de análise subgrupo, muito rapidamente, está terminando aqui para a gente fazer a análise propriamente dita, né, pessoal? Até para não passar muito do tempo. O que é a análise de subgrupo? Eu vou mostrar aqui para vocês. É quando você tem uma meta-análise, muitas vezes podendo ser de braço único ou não. Então, você tem um resultado ali, e aí você vai dividir em subgrupos e ver como que é diferente o efeito. Ele calcula um efeito para um subgrupo e um efeito para outro subgrupo, né? Aqui é um exemplo de uma meta-análise subgrupo. Então, a gente tem todos os nossos artigos aqui. Aqui a gente tem a fração de ejeção cumulativa. E aqui eu estratifiquei para quem tinha, para os estudos que tinham mais que 70% de isquêmicos e os que tinham menos que 70% de isquêmicos. E vocês veem que ele dá um resultado cumulativo para cada um, entende? Ele dá um resultado cumulativo para o que tem menor que 70%, né, que é fração de ejeção média de 38%, e para os que têm maior prevalência de isquêmicos, né, fração de ejeção de 31,8% aqui. E, além disso, o que é muito interessante, né, ele te dá o resultado global aqui, né, 33,84%, que vocês vão ver é o mesmo desse aqui do início do trabalho, 33,84%, né? É a mesma análise. E ele também te dá parâmetros em cada subgrupo. Então você vê, nossa, apesar de ser 3 estudos, né, mas digamos que fossem mais, né, porque esse é um banco fictício que eu criei. Então, digamos que fossem mais estudos. Nossa, a heterogeneidade aqui está pequena. Então, a maior parte da minha heterogeneidade está contida nesse outro grupo aqui. Vamos ver o que esse grupo tem de diferente, tal. Ou vamos fazer uma análise de sensibilidade, né, igual o Eduardo mostrou na outra aula. Enfim, né? E a gente vê que aqui ele dá um P para a heterogeneidade, né? Aqui uma heterogeneidade não significativa e aqui significativa. E, mais interessante de tudo, ele dá o teste para as diferenças dos subgrupos. Então, será que o resultado cumulativo é diferente entre esse subgrupo e esse? E aqui ele mostra que sim, muito significativo, né? E aqui é só a heterogeneidade entre os dois grupos, né? Mas eles têm que ser diferentes mesmo, né? Porque eles são diferentes, né? O P mostra para a gente. E a gente vê até aqui que eles são tão diferentes que o intervalo de confiança nem encontra. Aqui o menor é 35,95 e aqui o maior 34,79. Então, isso é interessante. Mas qual que é o ponto, o positivo da análise subgrupo, né? É mais simples de você explorar a heterogeneidade. Então, ele te mostra já graficamente como é que está a heterogeneidade aqui em cada grupo, né? Te mostra visualmente isso. Então, eu acho mais simples, né? Apesar do outro te dar mais medidas numéricas, mais dados, aí para você ter um ajuste mais fino da heterogeneidade, né? Uma investigação mais fina da heterogeneidade. E ele confere uma interpretação gráfica e numérica direta em relação à diferença entre os grupos, né? Que é diferente da meta-regressão, onde você precisa ter um conhecimento prévio, entender que o aumento em uma variável, você tem uma redução no desfecho, um aumento do desfecho, interpretar os coeficientes, enfim, interpretar a associação. Mas, de ponto negativo, ele permite a análise de apenas uma covariável, tem até como analisar mais, mas fica muito ruim, na minha opinião. Então, você analisa uma covariável por vez, e essa covariável precisa ser dicotômica. Então, precisa ser de sim ou não. Então, eu não poderia botar a porcentagem de isquêmicos aqui, isso só na meta-regressão. Então, só a meta-regressão avalia qual é a interferência de uma covariável numérica no seu desfecho. Mas o subgrupo ele consegue avaliar a interferência de uma variável dicotômica no seu desfecho.
Bem, e aí agora falando dos softwares, só os pontos positivos e negativos para a gente aprender a analisar de verdade, né? Botar a mão na massa. Primeiro é o queridinho da galera, né? O JASP. Da galera não, meu queridinho, né? Queridinho porque ele é gratuito. Então, assim, ele é um software muito bom para ser gratuito, tem uma interface bonita, intuitiva, frente aos softwares de estatística, e ele é de graça, né? Ele possibilita a realização de diversos tipos de análises, né? Então, eu estou falando dele para meta-análise aqui, mas assim, ele tem vários recursos que o SPSS tem e recursos além também, estatística avançadíssima, método bayesiano, enfim. Ele faz muita coisa mesmo, gente. Eu só explorei o JASP para fazer meta-análise, mas quem tiver interesse em precisar rodar um banco de dados, o JASP provavelmente comporta grande parte das análises, né? Ele gera gráficos, que foram os que eu mostrei, né? Esses gráficos são um pouco feios, na minha opinião, em ordem de beleza dos gráficos, assim, pensando JASP, R e Stata, né, que é um outro software que eu uso também. Stata tem talvez os gráficos mais bonitos, né, e mais personalizáveis. O JASP é mais feio do que o R, né? O R é ali bonito, tal, mas o Stata é bem bonito, vocês vão ver. E os pontos negativos, ele não possibilita a análise de subgrupo, né? Ele só possibilita fazer meta-regressão mesmo, mas assim, isso não é tanto um problema, porque você consegue fazer meta-regressão de variável dicotômica, como eu mostrei para vocês ali, a fração de gestão, a porcentagem de tempos maior que 70% ou menor que 70%. O problema é que ele não gera esse gráfico de subgrupos aqui, que é um gráfico bem interessante de você mostrar, né? Principalmente quando tem uma linha aqui mostrando os efeitos, cada subgrupo, efeito global. Então, ele não faz isso. E ele suporta apenas a meta-análise de variância inversa dentre as formas básicas de meta-análise. Porque ele é 880, né? Ele suporta variância inversa dentre as formas básicas, mas suporta bayesiana, enfim. Mas ele não suporta meta-análise de prevalência, meta-análise de odds ratio direto, enfim, meta-análise de correlação, nada disso. Tem que fazer por variância inversa, se você quiser. Bem, vem o Stata, e ele, para mim, é um software muito bom. Assim, o Stata, sendo claro para vocês, eu pago o Stata, né? Ele está na faixa aí de 300. Eu não sou pago pelo Stata, tá, gente? Eu não tenho patrocínio do Stata, ninguém da Liga tem. Mas eu gosto muito, muito do Stata, por quê? Porque ele é um software assim, que tem um valor acessível, então ele custa R$ 300 por semestre. Isso é muito, realmente. Mas assim, às vezes você precisa rodar uma análise que só tem no Stata, e tem muita coisa que ele faz que o SPSS novo não faz. O SPSS custa milhares de reais a assinatura por ano, assim, acho que é na casa dos R$ 5.000, depois o pessoal vai me falar direito. Mas o Stata, ele custa R$ 300 por semestre na assinatura para estudante. Você precisa fazer uma análise ali com o grupo, está publicando um artigo e tal, e vale a pena, às vezes, vale a pena rachar com o grupo, né? Fica o triplo do preço de um pôster, né? Mas às vezes a gente manda 2 pôsteres para congresso e tal. Então é uma coisa que vale a pena, né? Que dura 6 meses se você juntar com o grupo. E ele faz tudo que você quiser. Assim, faz todos os tipos de meta-análise. Ele faz todos os tipos, todos os tipos de análise que você quiser, análise avançadíssima mesmo de banco de dados. Assim, estou fazendo agora umas no Stata de sobrevida, coisas muito avançadas, assim, risco competitivo, enfim. E ele faz, o SPSS não faz. Então, é muito bom. É um bom custo-benefício. Né? Altamente versátil, né? Sustenta praticamente todo tipo de análise. A interface dele, ele tem também uma interface de programação, né? Mas ele também tem point and click, né? Então, você pode clicar e escolher a análise, mas a parte de programação te dá mais flexibilidade ali no que você vai mexer, né? Os gráficos são lindos e muito customizáveis, mas ele é pago, né? Esse valor que eu falei. E a interface acaba sendo feia e pouco intuitiva e tal. O SPSS é mais fácil de aprender. Eu aprendi no SPSS, mas não tem meta-análise no SPSS que eu tenho. E depois, muito só agora há pouco, eu fui para o Stata e é muito bom. Eu ainda faço quase tudo no SPSS e no Stata eu faço só o que não dá para fazer no SPSS, né? E no Stata eu faço os gráficos também, são mais bonitos. E aqui o Heavy, que a gente vai falar um pouquinho dele também, já foi falado na outra aula, né? Infelizmente ele passou a ser pago e ele é mais caro do que o Stata, fazendo muito, muito menos coisa, né? O que é bizarro, né? Ele suporta os principais, mas ainda tem ele, o Heavyman Web, né? Para usar gratuito, a princípio, né? Suporta os principais formatos básicos de meta-análise, né? Que é a meta-análise de variância inversa e a meta-análise de odds ratio,
né? Ele não suporta meta-análise de prevalência, né? O que é um problema para mim. Os gráficos que ele gera são bastante interessantes, mas são muito pouco customizáveis. Enfim, não são tão bonitos assim, vocês vão ver. São os gráficos que eu já mostrei ali, né? E a interface dela é a mais intuitiva dentre os softwares de meta-análise. O problema é que ele é pago atualmente, né? E ele suporta apenas a análise subgrupo, não tem meta-regressão. Outro problema dele é que ele não tem formato que eu gosto muito, que é o formato em banco de dados, que eu mostrei para vocês que o JASP tem, de já deixar as variáveis lá e só no início só rodar as análises, né? Então, isso é um problema grande aí do Redmond, né? Bem, e agora a gente vai praticar. Eu mandei já o banco de dados para vocês. Essa é a parte do Google Drive aí, para quem não tiver pego. Lá tem o banco de dados em vários formatos e tem o banco no Excel. Eu joguei tudo para o Drive, mas eu acho que os formatos sem ser o Excel vocês não vão conseguir abrir, talvez, se vocês não tiverem formato. Mas tem no Stata, tem no SPSS, tem tudo. E lá tem as referências também e leituras complementares, se vocês quiserem. Bem, vamos para a meta-análise. Agora acabou a parte difícil, tá, gente? Agora é só análise mesmo e vai ser bem mais tranquilo. Desculpa aí se ficou muita coisa, né? Esse tema às vezes é puxado mesmo, mas acho que vale muito a pena. Vou só abrir minha pastinha aqui. Vocês querem, agora, vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Da aula em si? Alguma dúvida ficou? Querem que eu volte em alguma coisa antes da gente partir para análise? Tranquilo? Então, vamos lá. Tranquilo. Você não tem dúvida não, né, Pedro? Eu tenho todos os dias. Todos os dias. Mas a aula tá ótima, Bruno. Pode seguir. Beleza, vou abrir aqui. Tá só dando alguma coisa aqui que eu já setting a few. Isso nunca aconteceu, né? Só na hora de fazer. Bem, vou tentar abrir ele de novo. Se não for, a gente vai começar pelo Stata. Foi. Isso é um problema do JASP também, pessoal. Ué, ele apagou o meu banco de dados, não é possível. Ah, não. Não, já ia ficar chateado, né? Falei tão bem. Bem, esse é um problema do JASP também. Foi bom que aconteceu, pessoal, porque o JASP ele tem uns bugs, assim, né? É um software gratuito e tal. Ele foi melhorando bastante, teve algumas atualizações, mas ele parece que não suporta bem Mac. Então, quem tiver um computador Windows, estatística, enfim, é bem mais tranquilo as coisas para Windows, né? Então, a interface, ele não suporta bem Windows. Quem tiver os dois, né? É ao baixar o JASP no Windows, né? A Bia tentou baixar o JASP, não conseguiu no Mac dela. Enfim. Aí aqui está o banco de dados que eu já mostrei um print para vocês no início da aula, né? A gente tem artigo, o nosso desfecho. Lembrando que a nossa pesquisa vai ser alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Beleza. Lembrando que a nossa pesquisa vai ser basicamente uma análise cumulativa aí da fração de ejeção em pacientes com insuficiência cardíaca, né? O nosso banco fictício. Então não saiam falando aqui, tirando conclusão aqui desse banco, não, gente. Sair falando que descobriu a roda, falar que a culpa não foi minha, não. Foi avisado. Então, Bruno, assim, a gente tem aqui. Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Para você importar o banco de dados para o JASP, precisa estar num formato de arquivo Excel? Tem algum formato específico para importar? Ótimo. Isso é um problema, porque eu só importei para o JASP. Você vem aqui, ótimo que você perguntou. Export results. Ah, não, export não, é import. Uhum. Tem como. Quando você vai começar o JASP, ele apareceu ali. New, enfim. Você tem que escolher o formato. É aqui em algum lugar, eu não lembro mais. Mas assim, você tem que escolher o formato e ele suporta alguns formatos. SPSS ele suporta. Eu não sei se suporta Excel, porque eu joguei do SPSS. Eu preferi criar o banco de dados no SPSS, joguei. Mas assim, se não der para exportar, na pior das hipóteses, o que você vai fazer vai ser colocar as variáveis aqui. Então, você vai pegar aqui, clicar, ela chega. Eu vou abrir um novo banco de dados. Vou abrir um novo aqui.
Eu só não sei exatamente como abre um novo. Mas aí, só para mostrar para vocês, aqui, ótimo, consegui abrir um novo. É, aqui é que ele está abrindo aquele nosso. Mas aqui, ele abriu um novo aqui. A gente está na parte de editar o dado, e aqui a gente vai criando as colunas, né? Então, quando você cria uma coluna, o nome dela vai ser, sei lá, artigo, que é o nome dos artigos. Então, isso daqui é uma variável nominal, né? E tudo bem. E aqui você vai botar o nome dos artigos. Aí você criou mais uma. Aí você fecha aqui, né? Criou mais uma. Aí vem aqui, desfecho. E aí tem que tomar cuidado com o jeito que você escreve, né? Porque ele não aceita espaço, por exemplo, ó. E não aceita parênteses também e tal. Então tem que botar, geralmente, underline, média. Não aceita acento, enfim. E aí você coloca desfecho média aqui. Aqui você coloca desfecho, erro padrão. Basicamente é isso. Como são variáveis numéricas, eu deixei aqui scale, né? E aí aqui você vai colocando as outras variáveis. Ano do ano, publicação. Não pode botar cedilha, nem tio, né? Aqui vai ser scale também. Aí aqui você pode botar uma outra, viés. E aí vai ser uma variável basicamente ordinal, né? Porque tem viés ruim, nível, risco de viés alto, médio ou baixo, né? Ou então você pode botar o estudo ruim, médio ou bom, né? Que vai facilitar para você interpretar, talvez. E aí, quando você coloca ordinal, você pode colocar aqui 1, 2, 3. E aí você tem o valor aqui e o label. O label é a sigla, né? Então, vamos botar aqui ruim, o bom, médio, né? Aqui é a legenda, né, na verdade. E bom, basicamente é isso. Então, quando você fizer a análise de viés, ele vai vir como isso aqui, né? Então, é o bom comparado com o médio, comparado com o ruim, enfim. Então, é isso, pessoal. É dessa forma que você completa o banco de dados no JASP. Isso se repete para o Stata também. E para quase todo software que usa banco de dados. O único diferente é o Heavyman mesmo. Então, vamos para a nossa análise aqui. Tranquilo aí, Vieira? Tranquilão, tranquilão, valeu. E tem coisa no chat aqui? Tranquilo. Só a lista de preços. Consegui abrir o chat. Beleza. Então, a gente já tem o nosso dado, o nosso banco aqui, pronto, para vocês verem as variáveis que eu coloquei, etiologia, gênero, idade, ano de publicação. A idade do estudo aqui é que, tipo, o 0 é que ele foi publicado esse ano, digamos, né? Que eu gosto de caracterizar assim, né? Aí se ele foi publicado ano passado, enfim. Aqui está a população, que tem que ter, e aqui é uma outra coisa para uma outra análise, né? A quantidade de aneurisma cardíaco que esse paciente tem, para a gente exemplificar a análise de prevalência. Bem, a gente vem aqui em meta-análise, você vê que ele tem vários tipos aqui, que eu não sei nem o que significa a maior parte dessas coisas aqui. Então a gente vai para meta-análise normal. Clicou aqui. O que a gente vai fazer agora? Effect size, a gente não quer avaliar a fração de ejeção, ele já dá as saídas para a gente. A gente quer avaliar a fração de ejeção. Então, ele é o nosso efeito. Qual que é o erro padrão do efeito? Já está aqui. Fração de ejeção, o erro padrão. O método é aquilo que eu te falei. Você tem 1 milhão para fazer. Mas o melhor é a verossimilhança máxima restrita, né? Restricted ML. Bem, study labels é como você vai chamar o seu estudo, né? Então, é o label artigo, né? Então, vai estar Wilnes 2024, Simone Silva 2023, Castro 2022, Castelo Branco 2021, enfim, nesse exemplo, né? E aqui a gente já tem uma meta-análise. Aqui, né? O efeito comum, né? Bem, mas aqui ele não está dizendo nada para a gente, né? Se tem intercept, cadê o first plot? Cadê tudo? Bem, a gente vem aqui em modelo. Não, modelo não. A gente vem em statistics. Aqui tá só com a estimativa, a gente vai clicar para continuar, para colocar o intervalo de confiança, né? Aqui, para avaliar o modelo em si, a gente vai colocar um forest plot. Cliquei ali, ele já vai aparecer. Cadê? Olha o forest plot aí. E a gente vai clicar também para o funnel plot.
E a gente tem dois testes para avaliar aqui a simetria do funnel plot. Vamos colocar o Eager é o outro, que é o regression test, né? Vai aparecer aqui Eager's test. Não é isso, peraí. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, acho que é Diagnostics que aparece, Eager's test. Alguma coisa aconteceu, que ele tinha o teste de Eager aqui. Eu acho que ele atualizou e aí acabou perdendo. Bem, mas você tem um teste aqui, você tem duas opções, inclusive, de teste. Ah, aqui, Eager's test, exatamente. É isso. Que é o que a gente mais usa, realmente. Bem, então agora, pessoal, a gente já tem aqui que o nosso modelo é significativo, né, mas a gente não colocou variável nenhuma, e a gente tem o nosso forest plot. Vamos começar a colocar variável aqui e ver se alguma coisa tem a ver com essa fração de ejeção. Então vamos começar pelo isquêmico. Ó, eu coloquei de propósito já aqui, 70% isquêmico é uma variável o quê? Categórica. Mas aqui nas covariáveis a gente coloca as numéricas, ó, a reguinha aqui. E aqui a gente coloca as categóricas. Então, a gente coloca em fator. E ele me avisou, viu? Quando eu coloquei, ele já deu um asterisco aqui, né? Então, bem. E aí ele vai rodar aqui a análise toda de novo. E olha só, significativo, então existe uma associação significativa aqui. Essa associação é negativa, porque o Z é negativo, né? E a gente tem aqui que quando o paciente é isquêmico, então isquemia sim, quando ele é isquêmico, a fração de ejeção tende a cair 6,8%. Né? E esse modelo é significativo aqui. É importante a gente ressaltar também, pessoal, olha aqui, como é que estava a heterogeneidade antes. Agora está 60, antes estava 85. Quando a gente bota o valor, e ela é significativa, né? Quando a gente bota o isquêmico, ela passa para 67. Então, grande parte da heterogeneidade desse estudo é explicada pelo fato de ter mais isquêmico em uma população do que da outra, porque parece que tem uma associação entre isquemia, uma associação inversa entre ter isquêmico e fração de ejeção. Beleza? E aí agora, a gente vai colocar outras variáveis aqui. Eu vou aqui fazer um exemplo e vou encher o modelo, só para a gente ver. Botei idade, porcentagem de mais pacientes masculinos, né? E vou botar também idade do estudo. Olha só que coisa interessante que aconteceu, pessoal. Começa que a heterogeneidade não mudou muito, apesar da gente sair tacando variável. Então, tem coisas que a gente testa e ela não tá impactando na heterogeneidade dos trabalhos. Então, ela não explica a heterogeneidade. A gente vai testando uma a uma e depois, se for necessário, a gente faz um modelo com mais variáveis. Então, aqui, ó, se a gente olha só os coeficientes, isquemia, né, ser isquêmico, é significativo. Mas o modelo em si, ele não está significativo pelo teste global. Então, a gente pode inferir que esse modelo está super ajustado. O que mais a gente interfere que esse modelo está super ajustado? Olha esse intercept aqui, ó, ele vai estourando, alargando muito. Quando a gente ajusta muito, às vezes o intervalo de confiança vai de menos 1.000 até 3.000, enfim. Então, isso infere para a gente também que o modelo ele tá ficando assim, overfitted, né, que a gente fala. Bem, então é basicamente isso. É assim que a gente faz a análise aqui no JASP. Então aqui ele basicamente vai, o output aqui dele é modificar aqui o first plot, mas isso não tem muita interpretação para a gente. E o funnel plot ele muda quando você ajusta também, né? Então você tem um funnel plot para o modelo normal, né? Que mede o risco de viés sem nenhum preditor, né? Você tem um funnel plot quando você muda o modelo, né? Então o funnel plot aqui ele mostra o modelo. Ó, esse é o funnel plot com um preditor. Aqui o teste 0,673 e olha aqui sem preditores. Bem, basicamente é isso, né? Então, grande parte da heterogeneidade é explicada aí por ser isquêmico, né? Bem, é isso. Vocês entenderam como é que a gente analisa no JASP? Podemos passar para o outro? Top. Vamos para o Stata, então. Deixa eu só perguntar uma coisa, Bruno. Pergunta aí, Pedro.
No Stata, quer dizer, no JAS, você acaba que a, esta- a, a parte de estatística de heterogeneidade, ela fica separada, né? Você tem que... Como é que você faz para colocar no seu forest plot? Ou você põe essa informação separada? Você diz o teste de Iger para colocar no Isso, forest plot? Não tem isso. como. Entendi, Não tem como colocar. Esse é um problema dele também. As imagens elas são muito nada personalizáveis, né? entendi, Então o output está pronto lá para você. Se você clica nele, não tem como mudar. Então, basicamente, você teria que botar separado ou colocar no Paint, enfim. entendi. Tá Beleza? certo. É isso. Obrigado. É, então vamos para o Stata, pessoal. Tá vendo? Aprendi É. coisa nova. Então, é, o Stata ele abre já com essa essa interface aí nada amigável, né? Já fala, parece que você precisa ter 10 anos de estatística para conseguir mexer no Stata. Mas não é bem assim. Basicamente, ele abre com essa interface aqui. Você tem que clicar nesse botão aqui, acaba que ele está um pouco atrapalhado aqui pelo meu. Putz, agora saiu. Mas aí você tem que clicar nesse botão aqui para você ir para a edição de dados ou nesse para você ver os seus dados, né? Então, primeiro vamos ver os nossos dados. Esse aqui é o banco de dados que eu coloquei. Coloquei menos variáveis aqui, porque aqui a gente vai focar mais num outro tipo de meta-análise, que é a meta-análise de prevalência, que o JASP não faz, mas o Stata faz. Eu vou dar uma passada aqui na meta-regressão também, para vocês verem como o Stata faz ele também. Então, a gente tem o artigo, a fração de ejeção, o erro padrão da fração de ejeção, a porcentagem de etiologia isquêmica, né? E aqui, mesma coisa, o nome da variável não pode ter nada. Então, aqui, etiologia, underline, isquêmica, né? Sem acento, sem nada. Aqui ela é categorizada em 70%, em 100%, porcentagens masculinas, enfim. Tudo que tem no outro tem aqui. O que também tem aqui é o N de pacientes com aneurisma de ápice. Então, às vezes, quando a pessoa tem insuficiência cardíaca, principalmente Chagas tem muito, ele faz, o coração é assim, né? Ele vai fazer um aneurisma de ápice. Então, às vezes, ele tem um infarto aqui no ápice, ou Chagas mesmo. Isso aqui faz uma bola. E esse aneurisma de ápice é um problema. O principal problema dele não é nem romper, né? Se romper, é um desastre, morre, né? Mas, assim, é mais comum esse aneurisma sangue ficar refluindo aqui, formar um trombo, e logo depois do ventrículo esquerdo, a gente tem o sistema nervoso central, né? Então, esse trombo que forma aqui emboliza o paciente lá, ele tem um AVC enorme, porque geralmente os trombos que formam aqui, né, é um trombo gigantesco, né? Ou ele tem um infarto aqui intestinal, né, um embolismo mesentérica superior, enfim. Então, isso é um problema grande. Então, a gente vai ver qual que é a incidência de aneurisma apical, né, aneurisma de ápice cardíaco, nesses nossos pacientes. Também, lembrando que é um banco fictício. A gente já viu o nosso banco aqui, ele vai ter duas abas aqui, a gente volta para aquela aba feia. A gente conseguiria fazer tudo aqui escrevendo, mas a gente não vai fazer isso, né? Até ajuda muito, né? O Stata que começou a me ensinar um pouco mais de programação e tal, mas assim, a gente vai focar agora no point and click, que eu acho que é mais fácil para aprender. A gente vem aqui para cima, vocês viram que eu entrei aqui em estatística, meta-análise fica escondida aqui embaixo, então olha quanta coisa você pode fazer. Você desce um pouquinho, meta-análise. Cliquei. Aí ele me abre essa aba que tem várias opções de meta-análise. Então você pode fazer meta-análise para desfecho contínuo, que é aquela mean difference, né? A diferença média, a gente não vai falar aqui. Comparação de desfecho binário, então aqui você pode fazer odds ratio direto. Ó, grupo 1, tratamento, número de sucessos, número de falhas, número de sucessos, número de falhas. Aqui ele está fazendo aquela tabela 2x2 que eu mostrei para vocês. Bem, e o effect size vai ser log odds ratio. Entendeu? Igual eu expliquei para vocês. Bem, aqui a gente vai ter o que a gente vai fazer, prevalência. Aqui a gente consegue fazer meta-análise de correlação. E aqui a gente consegue fazer meta-análise de variância inversa. Eu vou fazer a meta-análise de variância inversa só para vocês verem aqui. Então, está sendo muito rápido, efeito fração de ejeção, erro padrão, o erro padrão da fração de ejeção, que já está ali. A gente vem em opções também. O label vai ser o nome do artigo. Pode falar. Tem que clicar nessa última opção, então, né? Oi? No main. No... Essa última é para variância inversa. Tô fazendo aqui para aprender. Legal.
Então, essa aqui é para variância inversa. Você vem fração de ação, erro padrão. O label aqui do estudo, né? Então, como seus estudos estão chamando, né? Aqui está na variável artigo. Study size vai ser o N, população N, né? E o effect size label, a gente coloca o nome que a gente quiser no efeito. Então, aqui a gente está vendo fração de ação, então vou botar FEV, entre parênteses, porcentagem. Esse aqui é a FEV em porcentagem, né? Submit. Aí, tudo que você faz, acaba que para variância inversa, a gente tem que, infelizmente, a gente pega isso aqui, né? E apaga essa parte aqui, CI var level e CI var tolerance. Apaga. Beleza. E aí ficou aqui com tudo que eu já defini. Dá Enter. E aí, bem, a gente tem aqui o banco, ele já está calibrado com o nosso banco. Podemos começar a meta-análise. Então, 10 estudos, e aí, enfim, a variável é fração de ação, o nome do efeito é esse, enfim. A gente volta aqui na nossa abinha, e aí a gente já pode botar o nosso forest plot. Aqui a gente pode deixar modelo declarado, por quê? Não, aqui eu não declarei. Enfim, no forest plot é sempre bom ir escolhendo o modelo de efeitos randômicos, né? Clica sempre no modelo de efeitos randômicos e confere se está com máxima verossimilhança restrita. Bem, ele está, né? Aí aqui a gente pode fazer já o forest plot direto, né? Eu vou fazer ele só para vocês verem. Aqui você pode até, nas opções, como que você vai ordenar os estudos, né? Isso é até um ponto positivo da gente colocar a idade do estudo, né? Então eu coloco sempre Other Variables, e aqui eu clico para a gente ver aqui o ano de publicação. Então a gente ordena sempre do mais antigo para o mais novo, né? E aí você vem em Forest Plot, e aqui você consegue mudar várias coisas. Isso aqui é só um plus, não precisa mudar nada. Mas eu gosto de vir aqui em Plot Options e marcar essas últimas aqui, ó. Draw over effect size line e draw no effect size line. Bem, é isso. Isso daqui são muitas coisas que você consegue modificar, assim, ele tem muita opção. Então, explorem aqui, se vocês tiverem interesse. Você vem em Submit, depois que você fez tudo, e vai aparecer para vocês aqui o gráfico. Aí, apareceu. Então, a gente tem aqui o artigo, né, por ordem, por ano de publicação. Aqui, se eu tivesse mais bonito, estaria Wilnes 2020, depois Castelo Branco 2021, Castro 2022, Maia 2023, Simões Silva 2024, enfim. Ele fica mais bonito do que artigo F e tal. E aqui a gente vê os efeitos e o efeito cumulativo. E tem tudo que a gente tem no Heavman, só que numa interface aí mais bonita, né? Bem, e agora, rapidamente, passando aqui para o... A gente volta para a nossa aba só para fazer a análise subgrupo, né, que a gente já está estourando o tempo. A gente vem aqui em Main, no Forest Plot, né? Subgroup Meta-Analysis. Clica aqui. Só que eu estou passando rápido, gente, porque essa reunião vai ficar gravada, então vocês, sempre que quiserem, podem voltar aqui. E a gente vai estratificar por isquêmico 70%. Isso. Sementes. Olha só. Fica muito legal. E aí aqui, agora, antes estava difícil a gente ver, né? Porque o Heavman, ele tem uma escala só. O zero sempre tem que aparecer. Aqui ele começa já de 20%. Então, fica mais fácil você enxergar que o intervalo de confiança nem encosta. Ó, aqui o efeito global. Aqui é a linha do zero, a gente poderia até tirar ela. Então, o intervalo de confiança realmente não encosta, né? E ele tem a mesma coisa dos outros grupos, né? Basicamente, é isso. Assim, ele dá os mesmos parâmetros. Última coisa, vou mostrar como faz meta-regressão. Você vem aqui em Regression, vou tirar a análise de subgrupo. Você vem em Regression, aí aqui fica um pouco feio, realmente. Os moderadores são as covariáveis, então vamos colocar isquêmico 70%. Né? A gente vai colocar modelo de efeitos randômicos, conferir se está máxima verossimilhança restrita, enfim. Perfeito. E aí aqui, acho que não tem mais nada para fazer. Não, é isso. Só seleciona a variável, modelo de efeitos randômicos, submete. Aí ele vai aparecer na nossa interface aqui. Olha só que bacana, pessoal. Ó, isquêmico, significativo. Aí ele vai ter o teste aqui do modelo. Não sei exatamente onde é que fica o Omnibus Test.
porque eu geralmente faço meta-regressão no JASP mesmo, mas enfim, ele fica em algum lugar ou tem que clicar em algum lugar, não importa nesse momento, né? Significativo é uma variável aí, uma associação negativa, né? Com os mesmos valores que a gente encontrou lá no JASP. Ó, P igual a 0,02, coeficiente menos 6,76. E aqui, quando a gente coloca, coeficiente menos 6,76, né? P igual a 0,002. Bem, é isso. E aí o JASP agora, né, voltando para o que a gente ia fazer mesmo, é a meta-análise de prevalência. Aqui eu vou ir um pouco mais devagar. Agora você vai fazer uma outra análise completamente diferente. Então você clear meta settings, né? Você vai apagar e começar tudo de novo. Vem setup, ele até te explica click setup to declare, enfim, setup. E aqui você vai escolher o modelo, né? A gente quer agora proportion, né? Prevalence. Bem, você clica nela. Número de sucessos aqui, na verdade, é um número de casos, né? Nem sempre é um sucesso. No nosso caso, não é, né? Tem um aneurisma de ápice, não é um sucesso. E aqui o sample size, que é o N. Perfeito. A gente vem... o size pode ser Freeman-Tuck mesmo, que fica. Nas opções, a gente vem no Study Label, artigo, e o Effect Size Label a gente vai botar aneurisma apical, porcentagem, porque a gente vai pedir para ele botar em porcentagem. Submete, e aí ele já mudou aqui a nossa saída, ó. Aneurisma, cardíaco, aí ficou o label aneurisma apical, enfim, já podemos voltar e fazer a nossa meta-análise. A gente vem aqui no Forest Plot, e aqui eu vou fazer mais direto, tá? Não vou fazer uma por uma, não vou fazer meta-regressão nem nada, mas você poderia fazer uma regressão aqui também. Você vem no Forest Plot, modelo randômico. Já vou botar uma análise subgrupo, botando por isquêmico mesmo. Aí, bem, as opções, né? O Sort Study já está aqui por ano de publicação, mas poderia botar por qualquer outra variável, né? Poderia botar aqui por tamanho do efeito, né? Vou botar aqui por tamanho do efeito. E aí, bem, no Forest Plot já tem aquelas questões que eu já selecionei, né? Draw Effect Size Line, Draw New Effect Line. Bem, vamos submeter e ver o que temos aqui. Olha só como é diferente, né? Então, lembrando que isso é um banco de dados fictício, né? Ah, faltou uma coisa aqui que eu não coloquei. Perdão. Quando a gente coloca aqui, a gente tem que colocar... Às vezes a gente coloca Report Transformed. Não coloquem isso, porque senão ele te dá uma transformação ali do seu valor, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é reportar proporções, né? Submete, e aí ele vai te dar aqui qual é a porcentagem, né? Então, do seu desfecho aqui. Né? Então, você tem no global aqui 16% de aneurisma de ápice, né? Você vê que quem é sim para, na verdade, aqui é sim para isquêmico, né? Quem é isquêmico tem menos aneurisma de ápice, então 12%, quem é não isquêmico tem 24%. E aí você vê aqui a heterogeneidade, né? É zero, e aqui a heterogeneidade é quase zero. Também é porque eu criei esses valores, né? Então a heterogeneidade vai ser zero, realmente. Aqui você vê a diferença entre os grupos, né? É significativo, né? Os grupos são diferentes. E é basicamente isso, né? Você vê até o modelo que ele fez. Bem, é isso. Eu ia passar pelo Heavyman, mas acho que nem precisa, porque o Eduardo Maia já passou, mas o Heavyman também possibilita que você faça meta-análise de variância inversa. E eu acho que já extrapolou bastante, tal. Eu peço até desculpas por ter passado do tempo, mas é muita coisa. E aí agora eu vou só para o final aqui, só para apresentar para quem quiser, né? Tem um desafio de meta-análise, né? Vocês podem, o desafio que eu fiz, na verdade, né? Para vocês exercitarem em casa, quem quiser. Tem aqui no Google, é só pegar ali no nosso Drive, tem o Google Sheets. No Google Sheets, vocês vão ter todas as fórmulas de conversão, está na segunda página dele que vocês vão precisar. E aí ele foi tirado de uma tabela desse artigo aqui. Né? Vocês vão precisar do JASP também, meta-análise de variância inversa, né? É uma meta-análise de odds ratio. Então, a partir
dessa tabela aqui, está disponível nesse artigo. Vocês vão pegar ela e vão fazer uma meta-análise aí de odds ratio e a resposta, né, a meta-análise feita, está nesse link aqui que eu dei, né? Então, basicamente, vocês vão calcular vão montar essa tabela, né? Então, número do estudo, controle, evento no evento, tratamento, evento no evento, e a partir disso vocês conseguem calcular tudo. O odds ratio, para depois calcular o log odds, consegue calcular a variância, né? Que vai ser o 1 sobre isso, mais 1 sobre isso, mais 1 sobre isso, mais 1 sobre isso. Você tem a variância, e a partir da variância, tira a raiz quadrada disso, você vai ter o erro padrão do log odds ratio. Basicamente isso. Aqui são as formas que estão validadas para conversões, né, para quem quiser fazer meta-análise de variância inversa. Né, aqui tem tudo aqui, se você quiser converter, achar a média, se você quiser achar o desvio padrão. Tem várias fórmulas. Nesse artigo aqui, ele mostra os benefícios e malefícios de cada uma, né, os pontos fortes e fracos, quando que você vai usar cada uma. E aqui tem as fórmulas para variáveis categóricas, né? Converter risco relativo em odds ratio, no mesmo artigo. Bem, aqui é a leitura complementar e referência, se vocês quiserem. Eu agradeço à professora doutora Ana Cristina, né, minha orientadora, e ao Pedro, né, que agora é doutor também, por terem começado a me ensinar estatística, né, e agradeço a Bia por tudo e também, principalmente, né, por ter feito os slides. Né? Agradeço também à Faculdade de Medicina, a FAPEMIG, que paga a bolsa de incentivo para mim, a Ariapec e ao LIN, que é o laboratório da professora Ana Cristina, que a gente é filiado. Muito obrigado. Brilhou, Bruno.